Olá, alunos do quarto ano! Vamos fazer mais uma semana com as atividades da apostila. Bons estudos e vamos lá. Já estudamos sobre substantivos e adjetivos, então faremos nesta atividade uma revisão desta matéria. Lembrando que substantivos são palavras que dão nome aos seres e podem ser próprios e comuns. Próprios são escritos com letra maiúscula e dão nome a um único ser da mesma espécie. Por exemplo, laranjal paulista, Ana. E substantivo comum são escritos com letras minúsculas e por darem nome a todos os seres da mesma espécie. Por exemplo, gato, mesa. Já os adjetivos são palavras que acompanham os substantivos e dão a ele uma qualidade ou um defeito, pois os adjetivos qualificam os substantivos. Observem que vocês têm dois textos. O primeiro texto chama-se Dona Sabida, a coruja. Primeiramente, vocês deverão fazer a leitura. Isso auxiliará vocês no entendimento dele. Observem que ele traz um substantivo próprio, que deverá ser escrito no exercício 1. No exercício 2, vocês deverão encontrar no texto os adjetivos que acompanham os substantivos abaixo. Procurem com calma, analisando o texto. Novamente, vocês encontrarão um texto, desta vez chamado Brincando na Terra de Gigantes. E aqui os dois últimas perguntas se referem-se ao texto. Em matemática, recordaremos nesta semana os gráficos, as tabelas e a resolução de problemas. Lembrando que eles estão presentes em nosso dia a dia, em pesquisas, matérias jornalísticas, informações e etc. Os gráficos são representações, como já vimos antes, que facilitam a análise de dados, os quais dispostos em tabelas. Tanto os gráficos quanto as tabelas são usados para facilitar a leitura de conteúdos, já que apresentam informações de maneira mais visual. Já no caso de resolução de problemas, precisamos primeiramente ler as colunas. Leiam com atenção, analisando a pergunta e marquem um X na resposta correta. Finalizando, encontraremos nos exercícios 3 e 6 os problemas que, lendo com calma e analisando, é possível perceber que tanto no exercício 3 quanto no 6, a pergunta indica qual operação é necessária realizar. Façam a continha embaixo do problema e escrevam a resposta na linha abaixo. Em ciências naturais, estudamos na semana anterior, no poema A História da Planta, e percebemos que são várias as partes das plantas e que cada uma delas tem a sua função. Veremos hoje mais duas delas, os caules e as folhas. Os caules ou troncos são partes da planta responsável pela sustentação da planta. São eles que sustentam os ramos ou galhos, as folhas, as flores e outras partes do vegetal. Além disso, o caule e tronco também é responsável por conduzir e transportar a água e os sais minerais da raiz às outras partes da planta, folha, flores e frutos. As folhas são responsáveis por 3 funções ao mesmo tempo: respiração, transpiração e fotossíntese. Precisamos entender que nem toda planta é completa, tem todas as partes, raiz, caule, folha, flores e frutos. Muitas delas são chamadas de incompletas, exatamente por não terem alguma dessas partes faltando. Observe quantas vezes comemos alface, rúcula, então comemos partes das plantas. Isso mesmo, muitas vezes consumimos partes das plantas, como raízes, folhas, frutas e até mesmo flor e caule. No primeiro e no segundo exercício, leiam as informações e assinalem com X a resposta correta.
No exercício 3, faça a correspondência sobre a função das folhas. Finalizando o último exercício, pede para que troquem os símbolos por letras e descubram o nome de 4 tipos de folhas usadas em nossa alimentação. Após estudarmos a escravidão negra, quando africanos eram trazidos ao Brasil para trabalhar na condição de escravos, vamos agora estudar a chegada dos imigrantes no Brasil. Primeiramente, precisamos entender que o Brasil dependia do trabalho dos escravos vindo da África. Algumas proibições sobre trazer os escravos ao Brasil e o fim da escravidão deixaram muitas fazendas de café sem gente para trabalhar no plantio e colheita. Em compensação, no mesmo período, na Europa, muitas pessoas partiram de sua terra para recomeçar a vida em um novo lugar, fugindo de guerras e desempregos que lá havia. Então, encontraram no Brasil uma oportunidade de emprego nas lavouras de café. Pessoas que nascem em um país e saem para morar em outro país são chamados de imigrantes. Os imigrantes chegaram a partir de 1870, vindos principalmente da Itália, Portugal, Espanha, Alemanha e posteriormente do Japão. Além dos portugueses que aqui chegaram com a colonização em 1500, no primeiro exercício assinale as alternativas corretas, de acordo com o texto e com a explicação. E no exercício 2, desenhe a plantação de café ou colheita sendo cuidada pelos imigrantes. Muito bem, pessoal. Até a próxima semana.